Aleluia, glória a Deus. Pode se assentar. Muito boa noite, sejam bem-vindos à paz, queridos. Nós estamos começando mais uma campanha e nós tivemos alguns contratempos. Bem-vindos a mais uma campanha. Pastor, mas se a gente se organiza, as coisas acontecem. Irmãos, organização sem unção é bonitinho, mas vazio. Agora, quando você quer a presença de Deus, o inimigo vai se levantar. E tudo que está ajustado, ele quer desajustar. Mas é bom mesmo que ele faça, porque a palavra diz que não há o que esteja oculto que não venha à luz. E tudo que vier à luz vai ser para que Deus descortine e o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Eu quero que vocês entendam que nós, a partir de hoje, às 0 horas do dia de amanhã, nós vamos entrar em jejum até a entrega do período de jejum na última quinta-feira do mês de junho. Eu não sei exatamente que dia cai a última quinta-feira do mês de jejum. Eu acho que é dia 29, se não me engano. E eu tenho uma convicção no meu coração, algo que Deus tem falado verdadeiramente, e eu creio que nós experimentaremos coisas muito maiores. Dia 29 de junho é a última quinta-feira. Como é que funciona o jejum, para que você saiba? Pastor, eu vou ficar sem comer até dia 29 de junho. Não faça isso, nós não vamos visitar você no hospital, porque provavelmente você vai ter todos os problemas possíveis e imaginários, e não vai resolver, e você não vai chegar a nenhum lugar. O que você precisa é ter um tempo de consagração, onde você abre mão de algo que te faz falta, ou aquilo que você realmente sente que é necessário. Eu vou dar um exemplo. Se você tem assim uma vontade muito grande de comer doce, corte ele. Não os pulsos, o doce. Se você tem uma vontade muito grande de comer chocolate, corte ele. Eu não consigo ficar sem tomar refrigerante, corte ele. Eu não consigo ficar sem tomar café, corte ele. Escolha algo. Pastor, eu posso ficar sem qualquer coisa, mas de repente eu não consigo ficar sem falar, murmurar e reclamar. Corte isso na sua vida até o dia 29, porque você está consagrando ao Senhor algo que lhe custe. Não adianta você fazer com algo que não te custa, porque a ideia do jejum é você simplesmente aumentar a sua intimidade através da sensibilidade do seu espírito, porque o que é carne, discerne o que é carne, e o que é espírito discerne o que é espiritual. Quando você baixa as suas resistências naturais, você fica suscetível a coisas externas. Quando você baixa a sua resistência natural, você fica suscetível ao poder e a manifestação do Espírito Santo de Deus. Quando você mata a sua carne, você dá lugar ao Espírito de Deus para que Ele possa se revelar na sua vida. E como é que você faz isso? Eu simplesmente passo fome, ou eu simplesmente fico agitado, irritado? Não sabemos, irmãos. O jejum ele funciona assim: o primeiro dia é ruim, o segundo é pior, o terceiro é insuportável, o quarto você vai lembrar de mim, não vai gostar, vai querer com certeza abrir mão da campanha, mas a partir do quinto dia eu vou dizer para você que as portas dos céus e as janelas começam a ser escancaradas, porque Deus vai entender no seu coração que você tem um propósito infinitamente maior. E aí você usa esse tempo, e não adianta simplesmente deixar ou se abster de algo. É necessário que haja oração. Você troca e substitui aquilo que alimenta a sua carne por aquilo que alimenta o seu espírito. E alimentar o seu espírito é você se relacionar com Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Sabe quem é a palavra? Jesus. Então quando você se alimenta de Jesus,
o seu corpo natural, ele é revestido pelo seu espírito. E quando isso acontece, Deus descortina e abre os nossos ouvidos naturais e espirituais, para que nós possamos ser sensíveis à voz de Deus. Mas se eu me equivocar e eu comer, amém. Senhor, não estou acostumado a fazer jejum e escapou. A partir deste instante que eu acabei de engolir, eu volto a consagrar o Senhor. Deus vai ficar bravo? Não, Deus não fica bravo. A palavra de Deus, ele diz que ele não pede sacrifício, ele pede um coração contrito e um espírito quebrantado, porque sacrifício foi feito na cruz do Calvário, e aquilo que nós estamos fazendo não é para que nós façamos um sacrifício insuportável, é para que a gente diga para o nosso corpo que o que importa é a voz do Espírito, porque a voz do Espírito é que tem poder de mudar e transformar as nossas vidas. Então eu quero convidar você, a partir da 00h dessa sexta-feira, a você, quando for meia-noite, você dizer para o Senhor: Pai, me ajuda na minha fraqueza, porque a tua palavra diz na fraqueza que somos fortes, e o teu poder vai se aperfeiçoar nessa fraqueza. Me ajuda a jejuar. Eu nunca fiz, eu não faço nem ideia de como vai ser. Você vai ver que é algo sobrenatural. Porque quando você entroniza o Senhor, Ele toma um lugar de honra. Quando você diz para Deus: seja bem-vindo na minha casa, Ele é bem-vindo. Só que se você disser para Deus: seja bem-vindo na minha casa, e senta na sala, Ele vai dizer: eu não quero sentar na sua sala, eu quero ir lá no seu quarto. Porque na sala você limpa, arruma, ajeita, só para mostrar. No seu quarto, talvez esteja todo bagunçado. Só que eu só posso fazer um milagre no lugar que está bagunçado, no lugar onde eu enxergo o mais profundo do seu coração. E o jejum descortina aquilo que nós somos. Às vezes a gente fica irritado e diz: está doendo a cabeça. Normal, faz parte. Você está se abstendo de algo que o seu organismo está acostumado. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: só existe uma coisa que nós não podemos nos abster, que o teu espírito não se aparte de nós um instante sequer, que jamais ele vire e nos deixe. Eu abro mão de todas as coisas, mas eu não abro mão da sua presença, porque a tua presença é que me alimenta, me sustenta, me fortalece e me dá forças para continuar e chegar onde eu quero chegar. Então que essa noite você saia daqui com um propósito. E às vezes nós entramos por ordens médicas, ou algumas coisas nós entramos em tratamentos que nós seguimos à risca, porque nós estamos confiando num homem, na ciência, na sua capacitação, para que esse tratamento ele possa dar resultado. E muitas vezes no começo do tratamento nós achamos que o remédio não está fazendo efeito, porque antes do remédio fazer efeito, ele precisa impregnar no nosso organismo. E aí ele começa a trabalhar, e com essa química no nosso corpo, o nosso organismo começa a responder de forma diferente. O jejum funciona da mesma forma. Quando eu me abstenho daquilo que é natural e me revisto daquilo que é espiritual, até que o Espírito Santo de Deus possa tomar o seu lugar de honra, meu corpo vai se debater. E a partir do momento que ele tomar o seu lugar de honra, automaticamente, as coisas vão sendo liberadas, e você vai entender que aquilo que Deus tem para a sua vida é infinitamente maior. Então que essa noite você saia com esse propósito, mas que você termine o tratamento. Não abandone ele, porque Deus liberou algo na sua vida. Nós podemos nos contentar com aquilo que é pouco, com aquilo que é quase nada, ou nós podemos ir até o final, porque aquilo que Deus tem no final é infinitamente maior. O jejum ele ecoa, e as palavras de Deus são ditas de forma que elas não podem ser revogadas. Elas precisam cumprir o seu propósito, e elas não passam, elas permanecem. Então quando você está fazendo este tratamento espiritual, vai até o final. Tem pessoas aqui que Deus vai responder no primeiro dia, tem pessoas que Ele vai responder no segundo, tem pessoas que Ele vai responder
no último, tem pessoas que ele vai responder uma semana depois que acabar a campanha de jejum. Por quê? Porque é assim que Deus trabalha. Como é que eu entendo isso? Não entenda, creia e viva e experimente o que Deus tem para a sua vida. Posso te garantir que aquele que receber no primeiro dia pode ter um testemunho, e aquele que recebeu uma semana depois vai ter o mesmo testemunho. Aquele que recebeu uma semana depois não vai lembrar de dizer Deus se atrasou, e aquele que recebeu em primeiro lugar não vai poder dizer Deus se adiantou, porque Deus vê as coisas que não são como se já fossem. Deus sabe onde é o nosso limite. E quando nós falamos de quebrar correntes e quebrar grilhões, você precisa entender que muitas vezes o diabo libera as nossas vidas temporária e de uma maneira passageira, para que a gente possa avançar ou aparentemente avançar, acreditando que nós somos libertos. Mas enquanto as correntes existirem, nós mesmos podemos nos prender novamente nelas. Para que não haja a volta ou que a libertação seja completa, é necessário que as correntes sejam destroçadas. A palavra de Deus diz que o Senhor desarraiga, arranca com raiz e tudo. Sabe por quê? Porque aquilo que não tem mais raiz não pode nascer de novo. Então o que nós precisamos entender é que o que o Senhor está nos levando a partir de agora a um tempo profético, onde vai depender da sua fé. Porque no que diz respeito a Deus, a palavra dele diz que agindo o Senhor, quem impedirá? O que eu quero que você entenda, a palavra de Deus, ela diz lá no livro de Êxodo, assim como o Senhor usou aqui a vida do Vande para começar a falar, no livro de Êxodo, lá no capítulo 13, a palavra de Deus diz que o Senhor precisava tirar um povo cativo de uma terra que não lhes pertencia. A palavra de Deus conta que o povo, ele estava vivendo no Egito há 430 anos. Os primeiros anos da história do povo de Deus foi maravilhoso. Eles chegaram em 70, numa época onde havia uma fome terrível. E José, como governador daquele lugar, ele teve a oportunidade de trazer a sua família e a sua família ser abençoada. Existem tempos para todas as coisas. Tempo de ser abençoado não significa que você precisa permanecer naquele lugar, esquecendo que Deus tem coisa maior e melhor para a sua vida. Tem muitos momentos na nossa vida onde as correntes, elas precisam ser soltas, mas nós não queremos abrir mão delas, porque talvez a corrente para alguns seja motivo não de segurança, mas de que a mudança não vai ser tão brusca. Às vezes nós somos tão cativos à situação que nós achamos que a situação é uma maravilha. Às vezes nós estamos tão cegos com algumas coisas que nós não enxergamos que o que Deus está fazendo ali na frente é infinitamente maior. Às vezes nós olhamos para trás como o povo olhava na saída do deserto, porque 430 anos e Deus, por ser quem Ele é, justo, juiz, verdade, graça, misericórdia. Mas uma das coisas que Deus é e não revoga é que Deus é verdadeiro. Deus, quando diz para Moisés que eu vou livrá-los, Deus conta o enredo antes de Moisés viver e conduzir o povo. E Deus diz: eu vou endurecer o coração de Faraó. E por que é que Deus endurece o coração daquele que parece ou é o nosso inimigo? Parece que Deus quer provar até uma situação limite aquilo que nós estamos vivendo. Mas o que nós muitas vezes esquecemos é que quem quebra a corrente é o Senhor. O que nós muitas vezes enxergamos é aquilo que nós estamos vivendo, mas a palavra de Deus diz que Ele vê as coisas que não são como se já fossem. E quando Deus olha o povo na saída do Egito, Deus diz para Moisés: eu vou endurecer o coração daquele homem,
e Ele não vai deixar vocês saírem. Senhor, por que o Senhor não liberou logo essa corrente? Por que o Senhor fortaleceu ela tanto? Para que nós não pudéssemos sair do cativeiro. Tem coisas na sua vida que você precisa entender. O acerto de contas de Deus é com o diabo. E quando Deus vai acertar as contas com Satanás, Deus não pergunta se você quer ajudá-lo. E Ele não pergunta se você quer participar, mas Deus prepara uma mesa para você na presença dos teus inimigos, para que eles possam ver a sua cabeça ungida. A palavra de Deus diz que na saída, depois de todas as pragas e tudo aquilo que o Senhor precisou fazer para que Faraó os libertasse, a palavra de Deus diz que o Senhor olha para o povo e eles são liberados pelos homens. Na saída do Egito havia um caminho estabelecido, só que o melhor caminho passava por um lugar onde havia uma guerra. E essa guerra era no meio dos filisteus. O Senhor disse para Moisés: sabe, Moisés, eu não vou poder libertar desse jeito, porque vocês vão passar por uma terra no meio de uma guerra de filisteus. E quando o povo olhar essa guerra, ele vai ficar com medo. E sabe o que vai acontecer? Eles vão querer voltar atrás. E o Senhor, já sabendo, e aparentemente dando a eles a direção em um caminho mais difícil, o Senhor diz para Moisés: Moisés, você vai conduzir eles nessa direção. Mas como é que eu vou saber a direção? A palavra de Deus diz que o anjo de Deus vai adiante do povo, e que o Senhor coloca uma nuvem adiante, e que aquela nuvem de noite se transforma em coluna de fogo. Por quê? Porque Deus quer guardar, porque Ele quer esquentar o deserto, que de noite é frio absurdo, porque Deus naquele momento, Ele quer que o povo saiba que Ele pode fazer sinais. Não, a coluna de nuvem de dia é para que eles andassem, à noite é para que eles andassem. O Senhor tinha para eles um novo tempo e uma nova história, mas para viver um novo tempo e uma nova história, vai ter que andar de noite e de dia. Não dá para escolher. Ah, Senhor, eu quero fazer só um pouquinho. Talvez se você fizer só um pouquinho, para chegar do outro lado, vai demorar só mais alguns anos. E o Senhor sabe que depois de 430 anos de cativeiro, ninguém suportaria. O Senhor quis antecipar e abreviar. Então Ele dá ordem a um anjo, coloca uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo. E a palavra de Deus diz que tudo que o povo tem que fazer é seguir. Mas o Senhor tinha algo que precisava ser ajustado para que aquelas correntes nunca mais fossem colocadas. E o povo, quando o Senhor diz para eles não irem pela terra onde havia guerra entre filisteus, o Senhor sabia que o povo voltaria rapidamente e colocaria a corrente de volta nos pés. Sabe por quê? Porque nós temos medo do novo. Nós temos medo daquilo que Deus é. Nós temos medo de perguntar e Deus responder. Nós temos medo de dizer para Deus onde é que o Senhor quer chegar. E muitas vezes nas nossas vidas nós vamos sendo acorrentados, e a nossa história e o nosso passado vem sendo arrastado com as correntes. O que nós precisamos entender é que naquele momento o povo só tinha uma chance de ser liberto. Faraó, ele era simplesmente a representação de Satanás na terra, um homem que odiava o povo. Quando José, servo de Deus usado pelo Senhor, ele morre, Faraó olha e diz: não dá mais para ficar com esse povo. Eles chegaram em 70, eles já são mais de 2 milhões. Sabe por quê? Porque as coisas de Deus começam pequenas, mas têm a tendência natural de crescer.
Não é a terra que você está, é o Deus que você serve. Não é o lugar que você está, o Deus que você serve. A palavra de Deus diz que um povo judeu no meio de um povo egípcio podia viver qualquer coisa, todos os enganos. Viveram enganos? Não, eles continuaram sendo povo de Deus. E eles se tornaram 2 milhões de pessoas. Por quê? Porque onde Deus alimenta uma pessoa, Ele pode alimentar uma multidão. Porque a sua palavra diz: agindo eu, quem o impedirá? O que nós precisamos entender é que existe tempo para todas as coisas. Chegou o tempo de ser liberto do cativeiro, e chegou o tempo de ver os grilhões sendo quebrados, mas o povo não tinha condição de quebrar sozinho. Eles precisavam que Deus fizesse. Não adiantava só trazer fogo, não adiantava só chacoalhar a terra, não adiantava só fazer sinal e prodígio, não adiantava só acabar com os primogênitos no Egito. Era necessário que o povo voltasse a confiar nele. E aí Deus diz: vem, eu vou te tirar vocês do lugar, para vocês estarem comigo e entenderem que eu sou o Deus de vocês. E nós vamos andar juntos, e eu vou levar vocês até uma terra prometida. Mas para chegar na terra prometida, não pode ter corrente nos pés. A palavra de Deus diz que o Senhor diz para Moisés: Moisés, vai por aqui. A nuvem vai conduzindo. Moisés chega diante de uma baía, na frente do Mar Vermelho. E o Senhor diz para Moisés: eu vou endurecer o coração de Faraó. Mas espera aí, o Senhor já não fez isso. O Senhor já não pediu e não fez isso. E o Senhor não teve que enviar as 10 pragas, o Senhor já não fez isso. Moisés, sou eu que vou dizer para você quando você vai chegar. Sou eu que vou mostrar para você o que eu faço com aqueles que se levantam contra aquilo que eu sou. E este povo é meu povo. 430 anos de escravidão. Não são vocês que vão se justificar, sou eu que vou justificar vocês. A palavra de Deus diz que ele chega de frente ao mar. Faraó imediatamente olha para aqueles que são os mais próximos e disse: eles se embaraçaram. A palavra de Deus diz que ele se arrepende. Ele vira para os seus capitães e diz: eles se embaraçaram, agora é a hora. Deixa eu dizer, existem coisas na sua vida que estão dizendo: agora é a hora. Mas deixa, é a hora que Deus está preparando. Agora é a hora de destruir. Agora é a hora que Deus está armando. Agora é a hora de te alcançar. Agora é a hora que Deus está preparando. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz: dará ordens aos seus anjos ao nosso respeito, para que nós não tropecemos o nosso pé em pedra. Sabe onde estava o anjo? A testificação da palavra na frente do povo. Como é que vai tropeçar? Um caminho iluminado, um caminho onde uma coluna mostrava o poder que vinha do alto. A palavra de Deus diz que quase 2 milhões de pessoas, eles ficam ali acuados diante do Mar Vermelho. O faraó se revolta, se arrepende, se junta e pegam 600 carros, capitães e cavaleiros. Ele juntou o que ele tinha de melhor para quebrar a corrente. Deus vai deixar o diabo juntar o que ele tem de melhor, porque depois que Deus destroçar elas, nunca mais vai sobrar um elo para contar a história da corrente. A palavra de Deus diz que Faraó vai na direção do povo, e o povo ouve o que está acontecendo. Diz que eles chegam e cercam. Deus dá uma ordem. O anjo sai da frente e vem para trás. A coluna sai da frente e vem para trás. Diante do povo, só o Mar Vermelho. Atrás do povo, todo o exército do Egito. E a palavra de Deus diz que a mesma nuvem que serviu de guia, agora ela tinha uma outra função. Para o povo de Deus, ela era limpa, clara e transparente. Para Faraó e os seus exércitos, ela era
simplesmente de uma forma que não tinha como enxergar do outro lado. Você está entendendo? O cenário está armado. O Senhor instigou o inimigo a te perseguir. E sabe por que ele fez isso? Porque ele tinha que ajustar as contas com Satanás. Quando alguém mexe com a menina dos olhos do Senhor, é o Senhor, porque a sua palavra diz: Yehová Tsidkenu, Deus é a minha justiça. A palavra de Deus diz que ele chega de frente do mar e ele faz um discurso lindo. Por quê? Porque todo mundo está olhando os carros, mas se esqueceram do anjo. Nós olhamos as circunstâncias e esquecemos da presença de Deus. Nós olhamos aquilo que está afrontando, aquilo que vem acuando, aquilo que vem nos apertando, mas a gente esquece quem está conosco. A palavra de Deus diz que eles viram para Moisés e falam: não haviam sepulturas o suficiente no Egito para que nós saíssemos e viéssemos a morrer no deserto. Moisés, como ele tinha um coração bom, e ele queria dizer para o povo algumas coisas e algumas que Deus não havia pedido. A palavra de Deus diz, vai no 12. Não é esta palavra que temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que servamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Você precisa ter uma verdade no seu coração. É melhor servir aos egípcios do que morrer no deserto? Ou você prefere passar pelo deserto para chegar na terra prometida e dizer para os egípcios: nunca mais eu vou te servir. Essa corrente pode ter o tamanho, o número e o formato da minha perna, mas ela nunca mais vai vestir a minha perna. Tudo aquilo que me prende, que me aprisiona e tem amarrado a minha vida, ainda que tenha se levantado, eu estou dizendo hoje, em nome de Jesus, eu nunca mais vou vestir novamente. É findado o tempo da vergonha e do opróbrio, e a palavra do Senhor diz que aquilo que o Senhor tem preparado depois desse deserto é uma terra que emana leite e mel. Nós precisamos crer, porque senão nós ficamos dizendo para Deus: ei Deus, até quando a perseguição? Até que você entenda que eu vou colocar os teus inimigos por escabelos dos teus pés. Até que você entenda que aquele que começou é justo e fiel para cumprir. Até que você entenda que eu sou o autor e consumador da sua fé, que aquilo que eu disse eu sou fiel para cumprir. E ainda que você não esteja vendo, eu estou te dizendo: creia que depois dessa passagem, depois desse deserto, depois dessa leve e momentânea tribulação, a glória que nos está reservada é infinitamente maior. E ele continua dizendo: o Senhor pelejará por vós. Esse é Moisés. Olha o 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? O que você está falando comigo? Eu já não te dei uma ordem? Diz aos filhos de Israel que marchem. Como? Se tem um mar. Está entendendo onde Deus quer chegar? A corrente te trouxe até aqui. Daqui para cá tem o mar. Tem que ser fé. Ou você pode ir até o fim da corrente e não passar dela. A corrente, se fosse solta, o povo ia ter que avançar. Mas aquele que estava prontinho para colocar de volta a corrente, estava bem atrás, só esperando eles voltarem atrás. O que eu quero que você entenda nessa noite, coloca ali o 16, que tu levanta a tua vara, estende as tuas mãos,
Por que Moisés tinha que levantar a vara? Porque ele não cria. Ele não entendia que era necessário. Deus deu algo que fosse palpável, para que Moisés entendesse: a presença de Deus está aqui. Pega na mão. É isso e com isso que fará sinais, prodígios e maravilhas. E hoje é com isso que fará sinais, prodígios e maravilhas. Porque não é mais a vara, é a presença. E a presença não pode ser tocada, só pode ser vivida. A palavra de Deus diz que o cenário está montado. Estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Pastor, deu coisa que Deus parece que é louco, ou pelo menos acha que a gente vai fazer coisa que é louca. As coisas de Deus, elas são loucuras. A sabedoria dos homens não serve de nada, e a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. Deus não vai explicar como é que o mar abre. Deus só manda você crer e acreditar. Se você quiser entender qual foi a física, a química e a dinâmica do processo para que o mar se abra, você nunca vai passar por ele. E mesmo que você passe, você vai afundar no meio dele. Se você entender que aquele que começou vai te conduzir até o final, você vai passar seco até o outro lado. Mas e Faraó, não se preocupa com ele. Deus colocou ele exatamente onde ele queria. Deus vai colocar tudo que te acorrenta e te aprisiona exatamente no lugar que Deus quer. Não seria mais simples e mais fácil se Deus tivesse dado um jeito lá no Egito? Seria. E por que é que Deus não faz dessa forma? Por que Ele precisa fazer desta forma? Se agindo Ele, ninguém impedirá. Pastor, mas seria mais simples se Deus dissesse para Faraó: nem vem. Mas foi Deus que mandou ele vir. Não seria mais simples se ele dissesse: se você vier, ei, foi Deus que colocou no coração dele. Você vai deixar esse povo embora? Não deixa não. Levanta os seus homens, junta o seu exército, aquilo que você confia, porque diz a minha palavra que aqueles que confiam em carros, em cavalos, esses vão se decepcionar, mas aqueles que confiam no Senhor são. O Senhor inflamou o coração dele e disse: vai, não perca eles. E ele foi. O Senhor manda um anjo guardar a retaguarda. Um anjo. Um anjo. Um anjo estava naquele lugar. A palavra de Deus diz que Moisés fende o mar e o povo passa. E agora? Calma, a nuvem ainda está lá. O faraó não consegue enxergar. O anjo de Deus ainda está segurando ele. Pastor, mas e se ele se liberar? Ele vai se liberar, porque Deus vai preparar uma mesa e ele precisa estar presente. Mas se ele se estressar ainda mais e ficar mais nervoso, essa é a ideia do Senhor, que ele se irrite até não poder mais. E a palavra de Deus diz que de repente a nuvem se dissipa. Faraó vê a abertura no mar e avança sobre ele. Agora deixa eu te perguntar, o que anda mais rápido? 2 milhões de pessoas carregando e empurrando carros de bois, ou os cavalos egípcios puxando os carros?
Deus vai segurar. Enquanto você não chegar onde Deus tem para a sua vida, Deus vai amarrar tudo o que precisar até que você alcance. A palavra de Deus diz: só mais um pouco. E o povo desesperado. Acho que Deus agora liberou eles, que é para eles nos peguem. Você realmente acredita que Deus quer livrar a sua vida e liberar a sua vida para te prender lá na frente de novo? Você acha que Deus é vingativo? Você acha que Deus realmente olha para cada um de nós? Você não fez aquilo que eu queria, que eu esperava da sua vida. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar você andar um pouquinho, e lá na frente, quando você se alegrar, eu vou puxar a corda. Deixa eu dizer um negócio para você. Deus não faz porque eu sou bonzinho, Ele faz porque Ele é bom. Deus não faz porque eu mereço, Ele faz porque Ele é fiel àquilo que Ele prometeu. Ele não faz porque eu mereço, Ele faz por amor ao nome dEle. E quando Ele reconhece que você ama Deus e que você confia nele, Ele diz para você: Moisés, segura um pouquinho, só mais um pouco, calma, Senhor, eles estão chegando, calma, porque o último cavalo com o carro não entrou no mar, ele vai entrar. A palavra de Deus diz que quando o faraó está no meio do mar vermelho e todos os carros estão naquele lugar, a palavra de Deus diz que o mar vermelho se fecha e que Deus sucumbe Faraó e todos os seus cavalos. O que eu quero que você entenda essa noite, que Deus sabia que se tivesse permanecido as correntes, o povo voltaria atrás e escolheria ser cativo novamente. Nós temos tanto medo de romper com coisas do passado, que nós temos o medo de viver o que Deus tem amanhã. Nós temos tanto receio de experimentar aquilo que Deus tem nas nossas vidas, que nós muitas vezes olhamos para Deus e dizemos: calma, eu vou fazer o seguinte, Faraó entrou no meio do mar, então faz assim, ele está vindo, peraí que eu vou voltar, não vamos causar essa confusão. Sabe por quê? Porque eu acho que se eu não me posicionar, o diabo vai ser bonzinho. Não existe essa palavra no vocabulário de Satanás. Existem 3 palavras: matar, roubar e destruir. Não existe palavra que signifique amor, bondade, graça e misericórdia. A palavra de Deus diz: sede quentes ou sede frios. Porque os mornos eu não consigo suportar, mas não é só Deus que não suporta. Porque o diabo sabe que todas as vezes que ele correr para cima de você, você vai correr para Deus. E Deus sabe que toda vez que ele te pedir algo, você vai voltar atrás. Então a palavra de Deus diz: não dá para cochear entre 2 pensamentos. O que nós precisamos entender essa noite, que se você vai jejuar, se você vai quebrar grilhões na sua vida, é necessário que você se posicione. É necessário que você diga para Deus: chega, eu não vou mais viver a mesma coisa. Eu não sei se o Senhor vai abrir o mar ou vai fechar o mar. Eu não sei se o Senhor vai me empurrar para uma baía onde não tenha saída. Eu não sei se o inimigo vai se levantar na minha frente, do meu lado ou atrás de mim. Mas uma coisa eu sei: aquele que começou precisa ser fiel até o final, porque o Senhor vela pelo cumprimento da sua palavra. E o Senhor disse: eu não te deixarei, nunca te abandonarei, eu serei contigo todos os dias da sua vida. Ou nós entendemos que é o começo da ruptura para vivermos uma nova história, ou nós nunca vamos alcançar. O Senhor está dizendo: quantos aqui essa noite querem romper ciclos espirituais que precisam ser transformados? Levanta a sua mão. Quantos aqui têm situações nas suas casas que não dá mais para levar do jeito que está? Levanta a mão. Quantos aqui têm sonhos amarrados que estão ali, ó, antes da passagem do Mar Vermelho? Levanta a mão.
Quantos aqui olham para trás todo dia e dizem: eu não quero mais viver o que eu vivia, eu não quero mais ser escravo disso, mas toda vez que eu olho, eu vejo minha perna acorrentada. Sabe quem te livra? Conhecereis a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. A verdade se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a palavra, o pão vivo, o verbo que se fez carne. Ele é o autor e consumador da nossa fé. O que você precisa entender, que naquele dia Deus precisava representá-lo por um cajado, exigindo de um homem que foi egípcio 40 anos, que ele rompesse em fé. Gago, fraco, inseguro. Só que a mesma palavra de Deus diz que Jesus Cristo, Ele é a estrela da manhã, que nós precisamos crer e acreditar. Eu sou a tua força e a tua justiça, o teu escudo e o teu refúgio. Eu sou a força que habita dentro de você. Por quê? Porque a minha alegria e a minha força, ela vem do Senhor. Porque quando o Senhor olha para nós e se alegra, nós somos fortalecidos, porque a alegria dele é a nossa força. Naquele dia Deus queria olhar para um povo e queria dizer para Faraó: perdeu, eles nunca mais vão voltar. Mas ele sabia que eles iam voltar. Deus sabia que eles iam sentir saudade e que eles iam querer voltar. O que Deus está dizendo para você é que se você não quebrar a corrente, na primeira dificuldade você vai voltar a vesti-la, e você vai dizer: mas era melhor lá atrás. Louco, porque diz isso? Porque somente um louco diz: os dias do passado foram melhores do que os dias atuais. Porque a palavra de Deus diz que as bênçãos de Deus trazem paz e não acrescentam dores, porque a cada manhã as suas misericórdias se renovam, e Cristo é a novidade de vida que nós precisamos. Quantos aqui querem sair dessa situação e querem usar essa campanha para romper nesse tempo? Se coloque de pé no seu lugar. Sabe, queridos, eu vou dar um testemunho para vocês que exemplifica exatamente o que são correntes quebradas, o que são grilhões destroçados. Há 10 anos atrás, quando eu saí desse lugar, o diabo colocou uma corrente em cada uma das minhas pernas e tentou amarrar a minha vida. E durante anos eu andei arrastando elas. E durante anos eu comecei a acreditar naquilo que pessoas falavam ao meu respeito, sem eu nunca ter sido ou vivido. Porque é assim que o diabo é. Ele não quer que você se acuse daquilo que você é. Ele quer que você se acuse daquilo que você nunca foi, porque isso dói. O que você é, você sabe que você é, mas aquilo que você nunca foi é insuportável. E em muitos momentos eu acreditava. Um dia eu saio daqui, entrego esse prédio e começo a ser opresso e oprimido. E eu disse para Deus: eu acho que eu devo ser isso aí que as pessoas dizem. Mas eu dizia para Deus: sabe o que me entristece? É reconhecer que eu sou tão fraco, e às vezes eu me sinto tão burro. Porque como é que eu posso
ter chegado na situação que eu cheguei, fazendo aquilo que eles dizem que eu fiz. E as pessoas diziam que eu havia me beneficiado do evangelho e da obra 2 anos e meio sem ganhar R$1 dentro da igreja, limpando a igreja, o que eu faço até hoje, cuidando, e as pessoas dizendo, um dia nós precisávamos alugar um lugar, e eu não tinha o que fazer, porque eu tinha entregue a minha vida, e eu não ia voltar atrás. E eu sabia que talvez se eu voltasse a trabalhar, e arrumasse de novo um emprego, as coisas fossem mais fáceis. Mas as mais fáceis não são as que Deus tem para a sua vida, são as melhores. E as melhores são aquelas que fazem com que você passe pelo deserto e atravesse o mar, porque quem está com você é Ele. Só que se você não entende, você abre mão do processo, você desiste e volta atrás. Mas Ele diz: o meu justo, ele não retrocede, porque se retroceder, meu coração não se alegra dele. E um dia eu estava no consultório com ela, e nós precisávamos sair daquele lugar, ir para um lugar menor, mais barato. E o Senhor disse para mim: sai e vai procurar. Eu falei: como? Sem nome, sem dinheiro, sem fiador, sem condições, sem autoconfiança, sem nada, como é que eu vou fazer? Aí ele disse: sai e vai procurar. Eu começo a andar na rua, na avenida, e aí o Senhor mostrava o prédio, lindo. Eu ia no outro, que era bem sem vergonha, e eu dizia: esse talvez é o que eu possa. E aí Deus falava para mim: naquele. Eu falava: Deus, e você quer que eu faça o quê? Que eu diga o quê para a pessoa? Que eu conte a história da minha vida? E o Senhor falava para mim: é naquele. E aí eu saio, entro no prédio, o zelador veio falar comigo: pois não? Eu falei: eu queria saber se tem um conjunto para alugar. Ah, claro que tem, temos vários. Pegou uma caixa de sapato, devia ter umas 150 chaves. O senhor pode começar no 18º e até o 1º. Eu falei: o senhor tem uma folha de papel? Claro. E uma caneta? Tenho. Peguei a folha de papel, a caneta, a caixa de sapato com 150 chaves. E eu falei para Deus: um de nós dois está louco. E eu subi e comecei a descrever cada unidade, o que tinha, metragem. Quando eu terminei, eu falei para Deus: o que eu estou fazendo aqui? Eu não tenho nome, eu não tenho dinheiro, o que o Senhor quer que eu faça? Aí eu voltei, nós fomos embora, e eu falei para ela: olha, eu olhei um monte de lugar. E aí? Falei: vamos ver. No dia seguinte, ela estava num outro lugar, eu estava em casa, e eu peguei a folha de papel e deixei guardado. Eu falei para Deus: eu não faço nem ideia do que vai ser disso, mas eu vou esperar amanhã. Hoje eu não estou com tanta fé assim, não vou ligar. Toca meu telefone, uma mulher: eu soube que o senhor foi lá no conjunto e olhou. Sim, fui. Olha, eu sou a dona do conjunto tal, eu estou alugando. Olha, meu conjunto é isso. Só um minutinho. Abri, peguei o papel. Pois não, a senhora é dona do tal. Sim, estou vendo, está tudo anotado, eu anotei. Olha, eu alugo por tanto. Aí eu ri por dentro e falei para Deus: é sério isso? Falei: olha, não nos procure, eu procurarei a senhora. Desliguei o telefone. Falei para Deus: Senhor, sem chance, porque não tem entrada, não tem saída, não tem garantia, não tem possibilidade. Passou uns 10 minutos, tocou meu telefone. Por favor, o senhor Alessandro. Eu falei: é ele. Aqui é fulano de tal, eu sou proprietário de 2 conjuntos. Eu falei: é sério que vai ser isso o dia inteiro? Qual é o seu conjunto? O meu conjunto é tal. Pois não.
O seu conjunto tem isso, e o outro tem isso. Muito bem, pois não. O senhor está querendo alugar? Claro, estou querendo alugar. Olha, o senhor, se quiser olhar, podemos marcar uma reunião amanhã. Claro, que horas? 11 horas da manhã. Claro, vou marcar a reunião. Marquei a reunião com ele. Quando desliguei o telefone, eu falei para Deus: para que eu fiz isso? Eu marquei uma reunião com um cara que é proprietário do lugar e eu não tenho condição de alugar. Para que eu vou? Eu tinha que pegar 3 ônibus para chegar no lugar. Aí aquela madrugada eu fiquei: se o senhor quiser, o senhor testifica. Se o senhor quiser, o senhor confirma. Deixa eu falar um negócio para você: quando a corrente está no seu pé, Deus nunca vai testificar que você tem que atravessar o mar vermelho. Mas quando ele soltar o cadeado, ele vai dizer para você: vai que eu sou contigo. E naquela madrugada, eu passei a noite inteira pedindo para Deus testificação. Quando eu acordei de manhã, eu falei para Deus: quer saber, o senhor mandou olhar o prédio, eu vou. Aí eu fui, peguei os ônibus. Quando eu cheguei na Avenida Santo Amaro, a Avenida Santo Amaro, ela tem aquela questão que os ônibus, eles vêm numa pista contrária e voltam na outra. Aí eu fui atravessar a rua. Na hora que eu fui pôr o pé na rua, o Espírito Santo falou para mim: para, gritou no meu ouvido. E eu tirei o pé da rua. Quando eu tirei o pé da rua, aqueles ônibus biarticulados passou a milhão. Eu fiquei uns 30 segundos em estado de choque, sem conseguir andar. E naquele momento, algo veio no meu coração, e eu entendi que o diabo tentou me tirar a vida. E eu disse para o Senhor: se ele tentou, é porque o Senhor vai fazer algo. Atravessei a rua e fui. Quando eu entro no prédio, o Senhor vem na minha direção, olha para mim e diz assim: eu conheço você. Eu estava tão mal, que sempre quando as pessoas diziam eu conheço você, talvez seja de alguma igreja que eu preguei, eu virei para ele e falei assim: não. Eu conheço? Falei: eu acho que não. Eu acho que eu conheço. Eu falei: talvez é porque minha cara é muito comum. Aí ele falou: vamos lá, seu Alessandro. Eu falei: vamos lá. E eu subindo no elevador e falando para Deus: eu quase morri, o ônibus quase me atropelou. E agora, se já não bastasse, vai ser a vergonha que eu vou passar. Mas amém, o Senhor mandou, quem sou eu para discutir? Ele entra no conjunto, mostra, e aí ele vai mostrando, e eu dizendo para ele: eu conheço, eu estive aqui ontem. Olha, até eu anotei o que tinha no seu conjunto. Olha, diz uma coisa para mim, o que é que o senhor vai fazer aqui? E aí eu falei: vem comigo. Fui na janela e falei: tá vendo aquele consultório, aquela casa ali do outro lado? Tô. A minha esposa é dentista lá e eu preciso mudar lá para cá. Pois não. O que é que o senhor precisa? Eu falei: eu preciso de carência. Que mais? Eu preciso disso. Que mais? Eu preciso daquilo. Ele falou: tá bom. E aí, o senhor tem interesse? Eu falei: quanto o senhor está pedindo de aluguel? Era quase metade do que a mulher estava pedindo. Aí eu falei para ele: deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu agradeço, é uma oferta maravilhosa, mas eu não tenho dinheiro, não tenho nome, estou passando por uma situação difícil, eu não tenho fiador. Ele olhou para mim e disse assim: você não entendeu que eu confio em você? Eu olhei para ele, eu falei: o senhor não entendeu o que eu falei. Eu não tenho nome para alugar. Não, quem não entendeu foi você. Eu vou confiar em você, porque eu confio em você. Falou: vamos comigo lá embaixo. Eu desci. Ele chegou na portaria, chamou o zelador e disse: este é o seu Alessandro, o novo inquilino. O que ele quiser fazer, quebrar, mudar, pintar e fazer, a partir de hoje, ele é o novo inquilino. Pega o nome dele, já cadastra na garagem, já estou deixando a chave com ele. Aí eu olhei para ele e falei para ele: e o contrato? Depois você me passa seu nome e os seus dados. Mas eu não tenho o que pôr como garantia. Eu confio em você. Soltou a chave na minha mão, virou as costas e foi embora. Quando eu cheguei em casa, eu falei para ela: a gente já tem o consultório. Como? Eu falei: eu não sei, mas Deus fez. É o consultório que ela está até hoje.
e fazem 10 anos. No meu contrato está escrito garantia, entre parênteses, sem garantia. Deus falou: você não entendeu que eu confio em você? E ele dizia: eu te conheço. E eu dizia: não, você não me conhece. Ele dizia: eu te conheço. Eu dizia: não. Ele disse: você não entendeu que eu confio em você. Naquela noite o Senhor falou para mim: você é o que eu digo que você é, e não o que os outros dizem que você é. O que você precisa entender na sua vida é que o Senhor deu a chance naquele dia de eu entender quem Deus era. E o que o Senhor está falando com você nesse momento é que é o começo de uma nova história na sua vida. E eu estou dizendo isso da parte de Deus, que profeticamente vocês vão viver coisas sobrenaturais. E o Senhor, se precisar abalar a estrutura, Ele vai abalar. Por quê? Porque o que Deus tem para a sua vida é melhor. Creia. Naquele dia, quando eu fui dormir, eu dizia para Deus: como pode? E o Senhor dizia para mim: eu confio em você. Baixa sua cabeça. Pai, nós vamos começar esse tempo agora. E eu quero consagrar as nossas vidas. Tu és a estrela da manhã. Te calabassuri calabacheri andaralás. Te calabassuri calabás. Quantas foram as lágrimas, Senhor, a dor. Oh Senhor, como foram tempos de deserto, mas em todos eles o Senhor esteve. De calabaxe calabassuri andaralás. De calabassu calabacheri andarabalás. Nós estamos falando de 24 horas atrás. Nosso Deus é atual, real e verdadeiro. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. O mar se abriu, ninguém mais vai voltar para o deserto. A corrente, ninguém mais vai querer, porque aquilo que o Senhor tem na terra prometida que está diante de nós é uma terra que emana leite e mel. E nós vamos, ao longo dessa campanha, viver infinitamente mais. Abra suas mãos, Pai, em nome de Jesus. Eu te honro, bendigo e engrandeço, porque tudo é para a glória do teu nome. Eu disse a ti, Senhor, ontem: eu não troco nada disso pela tua presença. Nada disso substitui a tua graça e a tua misericórdia. Nada, Senhor, é mais importante do que o Senhor. Ah, não nos deixe, Espírito, não nos abandone um dia sequer das nossas vidas, porque diz a tua palavra que nós anelamos pela tua presença, mais do que a corça suspira pelas águas. Eu quero consagrar e entregar a abertura deste tempo de jejum e de oração, e consagrar, entregar nas tuas mãos e declarar: Senhor, eles verão e viverão o sobrenatural. Eu quero declarar: os grilhões serão destroçados, as correntes serão quebradas, aleluia. E a glória da segunda casa e aquilo que Deus está preparando será sobremaneira, sobremodo, Senhor, infinitamente maior. Senhor, verdadeiramente estende as mãos, fortalece-os nesse tempo de jejum, fortalece-os na fraqueza, fortalece-os e mostra, Pai amado, que ainda que
Faraó tenha montado acampamento lá atrás, o Senhor não os perdeu de vista, o Senhor não os abandonou, o Senhor tirou o anjo que ia adiante e já colocou ele na retaguarda. O Senhor está dizendo: o inimigo não pode te tocar, porque ele já deu ordens aos seus anjos. Aleluia. Vamos fazer desse louvor a nossa oração e vamos encerrar em nome de Jesus. Saia para viver um novo tempo. Se consagre e diga ao Senhor: eu comecei e vou até o final. Eu não vou voltar atrás porque Faraó se levantou. Eu não vou voltar atrás porque ele trouxe e ofereceu de volta as correntes. Eu não vou voltar atrás porque ele diz: eu poupo a sua vida se você vestir a corrente. Não, eu não quero mais isso para minha vida. Eu vou atravessar esse mar, este deserto, e eu vou chegar na terra que emana leite e mel. Faça desse louvor a sua oração. Cuidando de mim, de um lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. Quando as minhas forças se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Eu posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. E te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. E te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Eu posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Abra suas mãos. Semana que vem nós vamos terminar mais cedo. Hoje foi a abertura, nós tivemos as dificuldades, mas o ideal é que nós terminemos no máximo às 22 horas. Mas hoje nós tínhamos um motivo especial. Saia daqui debaixo das asas do Altíssimo, blindados, escondidos e guardados, selados pelo poder do sangue de Jesus Cristo. No domingo vamos nos assentar à mesa, vamos ceiar, vamos estar na presença do Senhor e nos alegrarmos na comunhão dos santos, que é onde o Senhor ordena a bênção. Termos a certeza e a convicção que quando nós celebramos e sentamos à mesa, nós estamos declarando até que Ele venha. E que em todas as coisas o nome do Senhor seja exaltado.
Viva o melhor mês de junho da sua história. Um mês de romper barreiras, quebrar grilhões, avançar, saltar muralhas e experimentar o melhor de Deus. E que o amor de Deus, a graça, a comunhão, a consolação, a verdade e a presença real de um Espírito Santo que não mente, não se arrepende, não volta atrás, sejam sobre vocês de hoje para sempre. Amém, amém e amém. Aleluias!